Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e aqui a gente vai falar sobre a Gerdau, tanto a metalúrgica Gerdau, que é a controladora da Gerdau SA, e vai falar também da Gerdau SA, é praticamente a mesma coisa, muito parecido, porque uma detém o controle da outra e a participação muito forte. E a gente vai ver o que aconteceu. A empresa teve diminuição nos lucros, sim, mas ela vai distribuir um dividendo, que não é lá um grande dividendo, uns 2%, mas que faz a alegria da galera que gosta de dividendo, afinal de contas a empresa vem apresentando bons resultados. E a gente vai ver como é que ela está no seu gráfico de curto, médio e longo prazo, como o mercado reagiu a esse balanço e o que eu acho que você deve fazer se você quer ou não quer investir em Gerdau, seja Gerdau ou Metalúrgica Gerdau. Lá no final, se você gostar do conteúdo, você vai curtir, vai compartilhar, vai comentar se você investe na Metalúrgica Gerdau ou na Gerdau, e você vai também dizer se você quer ou não quer continuar recebendo vídeos desse canal, se inscrevendo e marcando o sininho. Tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, estou falando da Gerdau porque a gente foi lá no nosso grupo do Mordomo, na comunidade do Mordomo, e perguntou quais ações as pessoas queriam lá que a gente fizesse a análise, e a gente fez aqui. Também você pode escrever nos comentários que a gente também responde para você, tá? Muito legal e muito importante quando a gente fala da Gerdau é que é uma empresa que vende aço principalmente, e esse mercado vem tendo oscilações muito grandes. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, ó, a metalúrgica Gerdau e a Gerdau, eu vou falar mais da Gerdau, porque a metalúrgica Gerdau ela é simplesmente a holding, e a Gerdau é que tem as operações de fato. É como a gente falar meio que de Itaúsa e de Itaú. Falar de Itaú, a gente está falando de boa parte da Itaúsa. Quando a gente fala de Bradespar e Vale, a Bradespar praticamente só investe na Vale, então a gente vai ter a Vale como principal resultado da Bradespar também. Aqui, parecido, eu vou falar mais da Gerdau, tá? A Gerdau já colocou de cara aqui, eu vou até tirar minha cara aqui para poder vocês verem bem, do ambiente desafiador que eles estão tendo, o macroambiente desafiador marcado por inflação e crescimento abaixo do esperado. O que aconteceu? No Brasil, juros seguem os patamares elevados de 2,75, acabou de baixar, vai baixar mais até o final do ano, a gente sabe, deve chegar ali perto de 9% no ano que vem. Estados Unidos, a atividade econômica começa a apresentar indicações de arrefecimento para os próximos trimestres, a gente viu que o Fed deu uma segurada na subida dos juros, vamos ver o que vai acontecer daqui no futuro. Países sul-americanos, queda do preço das commodities, fenômenos climáticos e juros elevados geram desafios econômicos para a região. E a China, crescimento econômico do terceiro trimestre de 4,9 year over year, né, ano a ano, pode indicar futura recuperação. Ainda não se sabe. Então, esses são os desafios globais que a empresa apresentou logo de cara. E aí, como destaque do trimestre, ela colocou ambiente global desafiador, 2,8 megatoneladas, né, milhares de toneladas de aço vendido, resultado resiliente, 3,3 bi, a gente vai ver se esse EBITDA está bom ou não em relação aos anos anteriores. Isso aqui, ó, alavancagem bem tranquila, dívida líquida sobre EBITDA 0,34, pessoal. A gente pode ter aqui, às vezes, até 3 vezes está tranquilo, imagina 0,34, está bem tranquilo, apesar de uma dívida bruta bem grande que a empresa tem. Liberação de 500 milhões aqui de capital de giro, a gente também vai falar sobre ciclo econômico, ciclo financeiro e o capital de giro da empresa. 72% do plano de investimento para o ano já realizado, 72% é mais ou menos 3/4, né? Então não tem nada demais, tá indo em linha com o que deveria. Dividendos, 822 milhões, a gente vai ver que também tem o da metalúrgica Gerdau, então passa de 1,7 bilhões de dividendos, que não é lá grande coisa, uns 2%, a 0,47 de uma ação que está 20 e poucos reais, dá mais ou menos 2% de dividendo. Não é grande coisa, mas já é algum dividendo. E o desenvolvimento e operação de geração de energia solar no estado de Minas Gerais. A participação da Gerdau por unidade de negócio aqui, ela tem no Brasil 44%, na América do Norte 33%, aços especiais 12,2% e América do Sul 10%, assim está dividido. E o seu resultado com tudo isso foi o seguinte, ó, vou até dar uma aumentada aqui, ó, vou de novo me tirar para vocês verem um pouco do resultado. O volume de vendas, ó, o volume de vendas teve uma queda de 6%, tanto em relação ao ano passado, quanto em relação ao último trimestre. Ó. 3T23 contra o trimestre passado e contra o ano passado, que é parecido com o que a gente faz no BI, eu gosto de olhar dessa forma aqui também. A receita aqui à direita, ela deu uma encolhida maior em relação ao último trimestre 6,6%, mas em relação a 2022, que foi um ano forte, já 19%. O EBITDA caiu 37% e o lucro caiu 47%, que é bem preocupante.
Já em relação ao trimestre passado, 11,7 e 25. Então, notem, tivemos sim resultados um tanto quanto ruins, quando a gente olha principalmente para o lucro e para o EBITDA, foram quedas significativas. A Gerdau precisa tomar cuidado com isso aí. Quando a gente volta aqui um pouquinho mais, ó, vou voltar aqui um pouquinho, ó, quando a gente olha o caixa, ela até está tendo uma diminuição, ela fala aqui, o quarto trimestre consecutivo de redução de estoques. Quanto menos estoques, que significa que você está conseguindo girar mais, ou tendo que deixar menos estoque parado e ir para o caixa. Isso é muito bom. O ciclo financeiro, apesar de estar subindo, o ciclo financeiro é o tempo que você leva para comprar, produzir, vender e pagar, teoricamente, receber e pagar, né, menos do que você paga, e aí você vai ter um ciclo financeiro. Isso, quanto mais esticado, é pior. E ela deu até uma aumentada também. Imagina, você compra, você fabrica, você vende, você recebe. Isso é um negócio ruim. Aí você tira o período que você paga, porque afinal de contas você também leva um períodozinho para pagar. Então tem um ciclo operacional, tem um ciclo financeiro, e o ciclo financeiro dela deu uma aumentada, apesar desse caixa aqui que a gente está vendo, esse estoque que a gente está vendo que deu uma diminuída. Já o fluxo de caixa dela, do terceiro trimestre, ó, o EBITDA ajustado para cá, a gente vai ver que tem um ajuste principalmente do CAPEX, que é o investimento que ela fez de 1,4 bilhões, o que é necessário, e teve um caixa de 2,2. Ora, se as duas somaram, então distribuíram 1,7 de caixa, a gente está vendo aqui uma geração de 2,2, tá? Super, hiper, mega tranquilo. E olha que esse é um caixa que diminuiu bastante nos últimos trimestres aí, ó. Nos outros terceiros trimestres era bem mais alto essa geração de caixa. Então a Gerdau geralmente é uma empresa que gera muito caixa, o que é muito, muito, muito bom. Caixa e dívida, então, falei aqui, ó, 0,34, super, super, super tranquilo. A dívida super controlada, com 6 bilhões de caixa, podendo ainda aqui se financiar mais 4,4, e a maioria da dívida dela aqui lá para 2030 e por futuro, então ela está muito tranquila de caixa, essa empresa com prazo médio de 7,8. As agências de rating aqui dando BBB, BBB-, né, não é tão bom assim, mas também não é ruim, é tranquilo, é para níveis de Brasil. Dividendos, aí sim, ó, dividendos, a gente tem aqui, vou olhar o anual, né, o primeiro, segundo, terceiro trimestre, na verdade o trimestral, ela está vendo que está aumentando aqui, e quando a gente olha o anual, o 2022 foi um ano atípico de muito, muito, muito dividendo, botando a empresa como uma das melhores pagadoras de dividendo do Brasil hoje, mas já migrando para um dividendo um pouquinho menor, apesar do payout ter aumentado bem aqui. E o programa de recompra, 100% das recompras feitas foram canceladas, tanto da Gerdau quanto da Goal. E aqui a distribuição de dividendos, 0,47 para a Gerdau, 0,93 para a Metalúrgica Gerdau. Então não pense, então essa aqui vai distribuir mais. Não, depende do preço de cada uma, né? Proporcionalmente a gente vai ver que é parecido, esses 2% é o que importa no final das contas. E já o resultado em si, e novamente eu vou trazer aqui uma ampliação da sua visão, está lá aquilo que a gente já viu, né? A venda caiu 6%, a receita caiu 6%, mas bastante em relação ao terceiro trimestre. Então, quando a gente compara com esse período aqui, que é o ano passado, quedas muito grandes, quando compara com o trimestre passado, que já era um trimestre mais fraco, ainda assim teve queda, infelizmente. Só o CAPEX aqui que investiu mais, e o caixa também gerou um caixa bem robusto, o que é muito bom. Então, números, em termos de números, aqui é a participação da Gerdau, ó, a Metalúrgica Gerdau tem 97% das ações ordinárias, o restante, por isso que o GGBR4 é a que mais tem liquidez, fica para a galera aí somente as preferenciais, tá bom? Então note que a Metalúrgica Gerdau tem quase todas as ações aí ordinárias da empresa, por isso que ela controla. Quando a gente olha agora no Status Invest, aí olhando aqui no Status Invest, eu vou olhar agora a Big Picture, vou olhar um pouco mais ampliado, não só esse resultado agora, mas um pouco mais de história, um pouco mais do que a gente tem da empresa, o que é muito importante quando você quer avaliar uma empresa, saber o que aconteceu agora nesse trimestre, mas também o que aconteceu de uma forma geral. E é isso que a gente analisa. Nós, como analistas, analisamos o agora, analisamos o macro, analisamos o micro, mas analisamos também a história da empresa, e aí a gente faz nossas recomendações, e aqui, novamente, não é uma recomendação, é um estudo. Nossas recomendações estão lá no Bolsa Gold, né, dos alertas. O Alexandre está fazendo os alertas para que você entre e saia das operações de curto prazo, e a gente tem lá as carteiras de longo prazo, tem lá atividade para você aprender a investir melhor, tem BI, tem um monte de coisa no Bolsa Gold, não perca. Vou deixar também o link do Grupo do Mordomo e do Bolsa Gold na descrição do vídeo. Quando a gente faz esse estudo mais ampliado, o que a gente quer fazer? Eu quero saber como é que a empresa está indo. E é só o gráfico de preço?
O gráfico de preço está bacana, o preço está subindo, o preço está subindo, 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 bem bacana. Se eu olhar aqui nos últimos 1 ano está caindo, 2 anos está subindo bem até acima da inflação, 5 anos subindo 56% acima da inflação, 10 anos subindo 13% acima da inflação. São altas gigantescas? Não, mas estão ganhando da inflação, o que já é bem importante. Quando a gente olha para a empresa como um todo e vê os números, o que mais me atrai aqui nessa empresa é o preço sobre lucro. 5 de preço sobre lucro, apesar de ser acima da média, a média está distorcida por esse ano de 2017 aqui. Se eu inverter aqui e dividir 100 por 5, vai dar 20, que é o poder de lucro. O poder de lucro é o poder de pagar dividendo. Então, essa empresa tem uma capacidade de pagar dividendo de 20% e paga 14%, então está super tranquila. Gera caixa, tem capacidade de pagar dividendo por esse preço e está distribuindo metade, 53%. Está ótimo. Historicamente, a gente vai ver que até um número é um pouco diferente. Quando eu abro aqui no historicamente, 22%. Historicamente é pouco, mas agora está distribuindo bem melhor. Então, tranquilo. Quando eu vejo que essa empresa tem uma capacidade de gerar caixa, distribuir dividendo, e eu olho os números, mesmo tendo essa diminuição grande aqui no caixa, isso aqui é preocupante, que caiu pela metade, né? 9,26 para 4,63 é exatamente a metade. Impressionante ser exatamente a metade. Caiu para metade do lucro dela do ano de 2021 para os últimos 12 meses, que a gente ainda não completou o ano de 2023. Mas é uma queda substancial que está acompanhando o preço da commodity, que é o aço. Apesar disso, a empresa está tendo ainda um crescimento de receita de 9,35 e de lucro de 28. Lembra? O lucro deu uma queda gigantesca. Ainda assim, o crescimento, se comparado com o lucro lá de trás, é só você olhar aqui de novo, comparar esse lucro de 4 e pouco, esse lucro aqui de 0,72, por exemplo, ou 1,38, sei qual que o status o investidor 10 faz aqui, é um crescimento bem robusto de lucro. E aí tem que tomar cuidado, porque o gráfico às vezes engana, mas é isso que está acontecendo. O ROI da empresa é legal, então a empresa vem apresentando números bacanas. Quando a gente olha para cá, a distribuição de dividendo agora é 14,23. Porém, pessoal, quando a gente olha para o histórico, 5,60. Então não adianta se iludir achando que Gerdau vai distribuir 14 e pouco sempre. Distribuiu 11 aqui, 12 aqui, 14 aqui. Ela tem capacidade de distribuir, sim, mas historicamente falando, a gente viu que ela não distribui muito dividendo, o seu payout é baixo porque ela reinveste, e quando reinveste, sobe lucro, sobe receita e mira no futuro, dividendos no futuro. Isso é muito importante vocês entenderem. Já está dito aqui quando é que é o dividendo, data com, para você ter direito, com direito, você tem que entrar até o dia 19/11, dia 20 já é ex, sem direito, e pagamento quase um mês depois, dia 13/12. Eu não gosto dessa diferença de pagamento, porque você fica esse tempo todo sem o dinheiro, sem fazer nada de bom com esse dinheiro, mas que vai ter uma correçãozinha dessa empresa, tá bom? Então, dividendos, 0,47, como eu falei, para uma empresa que está ali custando 20 e poucos reais, é mais ou menos 2%. Quando eu comparo, e aqui legal, comparar a empresa com seus pares. Aqui não está aparecendo um Vale, nem CSN Mineração, porque são empresas de mineração, mas as siderúrgicas aqui, a gente vai ver que ela é, a Gerdau ou a Goal, a melhor em preço sobre lucro, as duas estão muito boas. Depois a gente tem aqui, por que CSN está negativo, pessoal? Isso aqui é muito legal, porque as pessoas gostam muito desse número preço sobre lucro, e diz quanto menor, melhor. Putz, negativo é o menor de todos. Negativo, então, CSN seria melhor? Não. Negativo significa que ela está tendo prejuízo, porque o preço não tem como ficar negativo. Só que tem gente que gosta desse número. Então eu não gosto desse número, não gosto do poder de lucro, porque exatamente eu faço o quê? Eu inverto os números. E quando eu inverto esses números, número pequeno é ruim, número negativo é péssimo, porque significa que está tendo prejuízo. E número grande é bom, assim como o dividendo, número grande é bom, e aí a gente fica com o número mais na cabeça. Então esses números aqui são distorcidos, na minha opinião, não gosto muito, mas quanto mais baixo, a não ser que seja negativo, é melhor. Então tem que tomar cuidado com esses negativos. Note, então, que elas são as mais baratas. Em termos de preço sobre valor patrimonial, aí a pessoa gosta de coisa muito barata, achando que está barato porque está muito baixo, mas olha isso aqui, pessoal. O mercado está pagando 36% do valor do... Vou até botar aqui, ó. O mercado está pagando 36% apenas do valor da Uzi Minas. Significa que o mercado não gosta dessa empresa. O mercado não vê essa empresa com bons olhos, porque está muito baixo. Geralmente abaixo de 0,6, 0,7, no máximo, já é muito baixo. E eu não gosto, eu até elimino nas nossas contas, nas nossas avaliações, naquilo que a gente faz aqui, principalmente no vídeo que eu fiz ontem, que foi o vídeo das 7 ações, eu já tiro as ações que estão abaixo de 0,7, porque são ruins, na minha opinião. Voltando aqui, vejam que Metalúrgica Gerdau e Gerdau
também tem um maior valor de mercado, somente a Gerdau, que é bem bacana. Hoje a CSN está com, olha, dividendo de 23%, mas um prejuízo. Isso aqui é péssimo, pessoal, péssimo. A CSN Mineração está muito melhor do que isso aqui, mas a CSN de fato está bem ruim. E a margem líquida, a melhor é da Ferbasa, assim como o ROI, o melhor é da Ferbasa. ROI é um negócio muito importante, porque é a capacidade que a empresa tem de distribuir lucros e dividendos, de gerar lucros e dividendos, e aí depois o PVPA regula o nosso poder de lucro. Então, um dividido pelo outro é o que dá o nosso ROI, nosso poder de lucro. E eu venho ensinando isso aí nos nossos vídeos, como é que você tem que olhar a relação entre o poder de lucro e o ROI. A margem também, muito legal da Ferbasa. A Ferbasa tem números bem bacanas também. Em termos de números, Ferbasa está melhor. Em termos de foi fundamentalista, em termos de preço, a Gerdau está melhor. E a gente vai ver até como é que isso se reflete no gráfico das empresas, né? Quando eu olho aqui para a Gerdau, ela entrou aqui numa tendência de alta bacana, e a gente está vendo que a gente tem aqui um encaixotamento, né, um canal de alta muito legal, e isso vem acontecendo depois de uma outra alta. Se fosse para baixo, que a gente chamaria de flâmula, mas como é para cima, é uma flâmula para cima, a gente chama de canal de fato. Muito legal essa subida, vem subindo. O primeiro topo aqui foi 26, aqui já está em 30. Se fosse fazer um outro aqui, já ia ser em 30 e pouco, o que é bem legal. Quando eu olho para a Ferbasa, que é a FESA 4, que a gente viu lá, que também está legal, que também teve essa alta gigantesca, essa tendência de alta também se mantendo, apesar da queda hoje, a Gerdau também está queda hoje, mas quando a gente olha para a Uzi Minas, que é a Uzi 5, a gente vai ver que é uma baixa gigantesca. Quando a gente olha para a CSNA 3, também uma baixa muito grande. Então, veja, as empresas que estão de fato com bons números, bons resultados, estão subindo, e as que estão com números ruins, maus resultados, estão caindo, o que é super normal. O aço em si, ele teve sim uma queda mais recente, e agora ele está dando aí uma pequena recuperada, mas dá muito pouco, somente aqui desde 12 de outubro, aí, quase um mês de recuperação, o que está fazendo com que essa empresa também se recupere um pouco, mas não é ainda nada demais. Se a gente botar Goal também, a gente vai ver que o número é muito parecido, o canal de alta continua. Hoje está tendo um aumento, até pouco estava tendo uma diminuição, o mercado agora deu uma virada, a gente pode até botar aqui no gráfico diário, você vai ver que ele deu uma abertura aqui com gap, agora deu uma boa subida na Goal, e a gente está vendo que a empresa agora deu uma virada aqui no curto prazo para cima, o que é bem legal, pode ser interessante. O resultado não foi um resultado bom no primeiro momento, mas se a gente olhar aqui o gráfico mais de longe, a gente está vendo que a empresa, pelo menos desde a pandemia, aí, vem apresentando coisas absurdas, aí, de 2 e pouco, está mais de R$11. E é isso que a gente tem que ficar de olho. O que eu estou comprando? Estou comprando uma empresa boa por um preço bom? Então é isso que eu quero, empresas boas por preços bons. E se você entende que igual faz parte do seu perfil, então você tem que comprar sim, porque das empresas desse setor, ela é uma das melhores, junto com a Ferbasa, por exemplo. Já na empresa de mineração, você tem a CSN Mineração e a Vale, que estão ainda muito boas também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, diz se você investe ou não em Gerdau. Lembre-se que você tem que investir de acordo com o seu perfil, não adianta você ficar copiando carteira dos outros. Ah, porque o Luiz Barça investe, porque o Primo Rico investe, porque fulano, isso não é jeito de investir. É o seu perfil, seu jeito de investir. Se você quer conhecer mais sobre o seu perfil, sobre o seu jeito, a gente tem lá na comunidade do Mordomo, com outro grupo, vocês vão ver lá, onde a gente analisa perfil, onde a gente conversa sobre investimentos personalizados, que é junto com uma consultoria de investimentos. É importante que você entenda como é que você tem que fazer para poder você ganhar dinheiro, não ficar pensando que você vai repetir o que os outros fez e ganhar dinheiro como os outros que começaram a investir há 60 anos, por exemplo. É totalmente diferente o mundo hoje e você tem que entender o mercado hoje, para o seu perfil, do seu jeito, e fazer as escolhas que fazem sentido para você, tanto de renda fixa quanto de renda variável, investimento no exterior e tudo mais. Fica com a gente aí e até o nosso próximo vídeo.